Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje eu vou trazer 4 regras que a gente aplica aqui na Greg Apostador quando vai fazer uma aposta na live. Todo apostador precisa ter métodos e dentro desses métodos com certeza você possui regras e nessas regras você precisa seguir. Essas regras talvez você vá criando ao longo do tempo com base na sua experiência. Você vai tentar muita coisa durante a sua trajetória como apostador e algumas coisas você vai ver que não funciona e algumas coisas você vai perceber que funciona. Então você, na criação desse método, você vai saber o que funciona do que não funciona e você vai tentar evitar aquela coisa que você sempre faz e dá errado, você sabe ali que o resultado não está legal e é bom você evitar. E aqui na empresa a gente tem 4 regras que a gente não quebra de maneira alguma para fazer uma aposta na live. E essas regras elas foram formadas justamente como eu falei, a gente foi testando várias coisas e a gente viu que algumas coisas não funcionam. Então a gente colocou regras que a gente não pode quebrar para que a gente tenha um resultado melhor no final do mês. A primeira regra é a regra número 1 que a gente tem aqui para fazer uma aposta na live, tá pessoal? Isso aqui é sempre na live. É nunca fazer uma aposta logo após o gol. Então tem muitos cenários que a gente está pensando ali, pô, será que vale fazer essa aposta? Quanto a gente vai fazer? Ou no momento que a gente vai passar nossa stake, sai o gol. E a gente perdeu aquela entrada, né? Pelo menos essa é a sensação, a gente perdeu aquela entrada. Será que logo após o gol compensa eu fazer essa entrada? E a gente viu aqui, com base em muito head que a gente tomou, né? Que não vale. Você precisa esperar um pouco para fazer essa aposta. Então a nossa primeira regra é o seguinte: nunca apostar após o gol. Então quando acontece isso, a gente vai e espera um tempo, que na verdade é a nossa segunda regra, que eu já vou chegar nela, e a gente espera para ver como os times vão reagir a esse gol, porque os dois times eles vão reagir diferente, tanto quanto fez o gol quanto quem tomou o gol. É muito difícil você prever, você pode até achar, mas é um puro achismo, não tem base em nada de como esses times vão reagir. Você pode falar, bom, o time que tomou o gol agora vai ter que ir para cima porque ele precisa buscar um empate. Você até pode pensar isso, mas às vezes aquele time foi lá, tomou o gol e ele sentiu aquele gol. Ele estava jogando bem, mas ele sentiu aquele gol e agora ele vai começar jogando pior. Você não sabe, e a mesma coisa vale para o time que fez o gol. Você pode pensar assim, bom, o time fez o gol, estava jogando bem, agora vai pegar mais confiança e vai partir para cima. Ou esse time fez o gol e agora ele vai tentar sentar no resultado e ele vai garantir aquele 1-0 até o final do jogo. Existem essas duas possibilidades e você nunca vai saber como aquele time vai reagir, como os dois times vão reagir. É claro, se você conhece os times há muito tempo, pode ser que você tenha uma previsão um pouquinho mais acertada, mas é muito difícil, porque mexe muito com o emocional e mexe muito com o tático do time. Então, aqui na empresa, a gente, via de regra, a gente prefere esperar alguns minutos para ver como esses times vão reagir e aí, então, a gente decidir se vai fazer uma entrada ou não. A gente nunca faz uma entrada logo após o gol. Nunca, nunca, nunca. Porque a gente nunca sabe de fato como é que o time vai reagir e é melhor a gente esperar. Isso traz a minha segunda regra que eu falei que tem a ver com a primeira. A gente, quando vai fazer uma aposta aqui na live, é claro, a gente já tem um estudo pré e às vezes o nosso estudo pré, ele ficou muito parecido com as odds da 365 ou da casa que a gente está apostando. Mas a gente ainda vai acompanhar esse jogo na live, porque na live pode acontecer muita coisa. Pode haver oportunidades mesmo que o seu pré-live não tenha. Então a gente vai assistir esse jogo, vai acompanhar esse jogo. Vamos dizer assim, que o mandante começou muito em cima, ele começou pressionando, apertando a saída de bola, com chance clara de gol, escanteio, defesa do goleiro, mas são aqueles 15 minutos, geralmente iniciais, de um mandante que quer se impor e quer aproveitar aquele abafa da torcida. Aqui na empresa a gente tem uma regra que a gente espera sempre 20 minutos de um padrão na partida para fazer uma aposta. Então essa é a nossa segunda regra, a gente espera 20 minutos para fazer um padrão. Se esse favorito ele começou muito bem, ali nos 10 minutos, a gente não faz uma entrada, porque pode só ser aquele abafo inicial. A gente vai esperar 20 minutos completos para então decidir fazer uma entrada. Porque o futebol é muito dinâmico, né? Às vezes um time atacou por 15 minutos, depois ele vai lá, o técnico do outro time foi lá, fez uma correção, fez uma substituição, então o jogo inverte e por aí vai. Tenho certeza que você já fez algumas entradas na live, que o jogo estava caminhando para um cenário e assim que você fez a entrada, o jogo virou completamente. Então a gente espera esses 20 minutos porque a chance de ocorrer uma invertida nesse jogo é um pouquinho menor. E quando sai gol, igual eu falei, a gente também vai esperar esses 20 minutos para ver como esses times vão reagir. Parece muito 20 minutos? Mas a gente sofreu muito. Quando a gente se afoba um pouco e faz uma entrada um pouquinho mais rápido, a gente fica muito mais suscetível a tomar uma invertida de cenário e a gente não gosta, então a gente prefere ser mais cauteloso. Então, na nossa live, a gente espera 20 minutos para fazer uma entrada. E agora vamos para a terceira regra. A terceira regra é: não se aposta no lanterna da competição.
É claro, se tem 2, 3, 4 rodadas só o campeonato, quem é o lanterna não é muito significativo. Mas agora, tem 25 rodadas do campeonato. Você pega aquele lanterna lá que tem o saldo de menos 30. Mas ele tá jogando bem. Você vê que ele tá atacando, o outro time tá recuado e ele tá com chances claras de gol. E ele parece que não tá sofrendo muita chance de tomar o gol. Como ele é lanterna, tem duas coisas que sempre são muito implícitas aqui. Tem uma defesa muito fraca e tem um ataque muito ineficiente. Então, o ataque ineficiente, eles vão atacar muito, eles vão chutar muito. Você vai ver que eles estão com volume de jogo, mas aquela conversão em gol, ela é muito fraca. Então, eles precisam, sei lá, de 20 chutes para fazer um gol. Então, você vê que o time tá chegando ali na área, mas não converte. Você acha que eles vão converter dessa vez, mas na verdade, se você for ver, é o padrão daquele time. Eles criam muito, mas eles não conseguem converter porque o ataque é fraco. Muitas vezes que a gente viu um lanterna jogando bem, a gente fala, pô, eu acho que agora vai essa linha, talvez de mais meio seja bom aqui. E a gente faz aquela entrada, o time não consegue fazer o gol. E o segundo motivo de que a gente não aposta em lanterna é porque a defesa é muito fraca. Então não precisa do outro time atacar muito a defesa da lanterna, porque a defesa é fraca. Então às vezes eles chegam 1, 2 vezes, vão lá e fazem o gol, porque a defesa é fraca. Eles entregam, tem goleiro ruim, a marcação é ruim, zagueiro é ruim, saída de bola ruim. Então não precisa de muito volume de jogo para o adversário fazer um gol no lanterna. Então às vezes se você está trabalhando ali com estatísticas do jogo, é muito ingrato. Você vê que o teu time está jogando bem, mas de repente ele vai lá e toma um gol. Mas é justamente por isso que eles são lanterna, porque eles são fracos, tanto no ataque quanto na defesa. E a quarta e última regra é não ir contra o mercado. Essa é uma regra que às vezes a gente quebra. E eu vou explicar o porquê. Então, geralmente, quando entra muito dinheiro em algum time que você queria apostar no outro, você precisa ter muita cautela para fazer essa aposta, porque você vai estar peitando o mercado inteiro. E o mercado, ele é muito eficiente. Ele não vai acertar sempre, mas ele é muito mais eficiente do que você como uma pessoa individual única. Então, quando entra muito dinheiro de um lado só, você precisa ter com muita mais calma e ter muita certeza na aposta que você vai fazer, porque alguma coisa está acontecendo ali, que você não sabe o motivo de entrar dinheiro, mas com certeza tem um motivo, você só não sabe. Não é porque você não sabe que ela não existe. Então assim, foi colocado muito dinheiro naquele time. É um sinal que alguma coisa você não está captando e você não está sabendo. Alguma coisa de esquisito tem. A não ser que seja fixed. Então, quando entra muito dinheiro em fixed, às vezes a gente vai contra, porque a maioria das fixeds, embora até tenha, sei lá, um zagueiro que está comprometido, o técnico vê, fala, amigão, vem cá, sai, você saiu, o zagueiro sai do jogo e a fixed morreu, porque quem estava vendido já não acontece mais e nem sempre ainda que o cara continua no campo vai conseguir fazer alguma coisa. Então, às vezes a pessoa quando fica sabendo de fixed ou tem algum boato de fixed, elas vão lá e se empolgam, eles destroçam a linha, ela passa muito do justo e muitas vezes é falso aquele boato também, então existe muita oportunidade em fixed. É claro, às vezes acontece, você vai entrar num jogo contra o dinheiro e o jogo chunchado infelizmente aconteceu. Mas eu tenho certeza que se você for contra, na maioria das vezes você acaba sendo lucrativo. Mesmo quando não é fixed, quando é um dinheiro honesto que está entrando lá, você tem que ter muito cuidado no que você vai fazer, porque alguma coisa ali está acontecendo que você não sabe. Às vezes a gente faz essa entrada porque a gente tem a convicção do que está fazendo. Claro, a gente demora um pouquinho mais de tempo para fazer a entrada, mas a gente ainda acaba fazendo. Porque acontece, das vezes, do mercado errar não. Então, às vezes, sei lá, por jogos de menor liquidez, não precisa de muito dinheiro para alguém mexer numa linha. Então, às vezes, foi um apostador que teve uma informação errada ou até tinha uma informação certa, mas não se concretizou na live. Aquela linha, ela fica um pouco distoante do real e você pode se aproveitar justamente disso. Mas quando acontece, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer essa entrada. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também acesse o nosso site www.gaapostador.com.br. Valeu!